Vamos agora falar de um primeiro princípio, de um total de 10 princípios, que advém das investigações de Richard Mayer, que é o princípio da coerência. Os princípios, no fundo, são regras muito práticas para como é que nós podemos melhorar os nossos PowerPoints ou como é que podemos analisar o PowerPoint e um material educativo feito por outrem. E neste vídeo, então, vamos começar pelo princípio da coerência. E já falámos sobre isto no vídeo anterior. Portanto, imaginando que eu quero falar sobre como se formam as tempestades, decidi colocar aqui um elemento que é apenas decorativo e que nada tem a ver com o pormenor de ajudar a perceber como é que as tempestades se formam. Portanto, isto exige processamento cognitivo, porque a criança ou o aluno tem que estar com os seus olhos a tentar mirar cada elemento do slide para tentar ver o seu sentido e ver como é que eles se juntam e depois entender que isto é apenas um pormenor de sedução, portanto um pormenor extrínseco e que tem que ser eliminado do processamento. Isto consome alguma energia cognitiva, se me permitem a linguagem poética, e portanto diminui um pouquinho a retenção da própria matéria que era para ser ensinada. Portanto, deve ser evitada. Portanto, o princípio é aprendemos melhor quando o material é estranho, foi aqui a terminologia portuguesa que encontrei nos livros, é excluído em vez de incluído. E a verdade é que nós muito facilmente violamos este princípio. Este é um exemplo de um aluno do mestrado do ano passado, em que decidiu colocar aqui o logotipo da sua própria instituição. Portanto, claramente vocês podem ver que isto viola o princípio da coerência. Outro exemplo também tirado de um manual de história sobre a Batalha de Altos Barrota, como é que eram a estratégia militar. O problema de nós sermos, enquanto professores, e encorajarmos o nosso aluno a citar as fontes, mas a verdade é que este elemento aqui, e se quisermos levar o conselho de Richard Mayer ao ínfimo pormenor, é um elemento que não é necessário para compreender o conteúdo propriamente dito e, portanto, gasta um pouquinho de energia cognitiva e deveria ser evitado. E, portanto, como é que é o nosso compromisso entre o que é ético e o que é legal e o que é a aprendizagem? Este exemplo é muito curioso e é dado pelo próprio Richard Mayer. Creio que é sobre uma lição sobre como é que os vírus se propagam. E no manual existia aqui uma curiosidade que era, na Universidade da Pensilvânia, descobriu-se que as pessoas que faziam amor 1 ou 2 vezes por semana eram mais imunes a constipações do que aqueles que se abstinham. E o que acontece é que esta curiosidade, que claramente foi colocada aqui para aumentar a motivação na leitura deste documento, diminuiu a aprendizagem, segundo o estudo de Mayer. E ele próprio diz que, no fim, eles lembravam-se deste pormenor, desta curiosidade, muito bem. Não se lembravam, eram tanto da matéria em si. E, portanto, no rigor do princípio, devia ser evitado. Outra consequência, então, deste princípio é que, muito provavelmente, quando existe uma música de fundo, de alguma forma, também não sendo necessária para compreender o conteúdo, também deveria ser retirada. É claro que Richard Mayer ainda não estudou todas as condições e todos os tipos de alunos no qual este princípio se aplica, portanto, isto ainda são regras muito gerais, mas de alguma forma é interessante começarmos a pensar nas implicações daquilo que colocamos, os mídia que colocamos, áudio e imagem, nas nossas apresentações. E por fim aqui uma chamada de atenção, também retirada de exemplos com alunos do Equador com quem trabalhamos o ano passado, em que, numa aula do ensino de religião e moral, se falava um pouquinho sobre a importância da Bíblia e se colocava aqui uma curiosidade que era: a Bíblia foi a primeira grande publicação de Gutenberg. E nós claramente conseguimos notar que isto é um pormenor de sedução. Mas a verdade é que, para respondermos a esta questão, se viola o princípio da coerência, temos que saber se isto era ou não era um objetivo de aprendizagem.
Porque se era a intenção deste professor ensinar um pouquinho de história, isto não é um pormenor de sedução, faz parte do próprio conteúdo. Mas o mais provável é que se a lição era sobre a religião, este pormenor era uma curiosidade e, portanto, talvez não devesse ter aqui. Isto faz-me lembrar que qualquer material que nós façamos deve ter claramente escrito logo no primeiro slide, talvez, os objetivos de aprendizagem, para que o próprio aluno compreenda bem nos slides seguintes o que é relevante e o que é irrelevante, o que é material para compreender o conteúdo e o que seria material sedutor, por assim dizer. E, portanto, o corolário desta afirmação é que só se o nosso material tiver objetivos de aprendizagem claros, é que eu posso fazer uma análise do mesmo sabendo se algo é importante ou não. Uma curiosidade muito interessante para pensarmos na concepção dos nossos próprios materiais.